Você tem medo da morte? A pergunta é esta mesmo. Você tem medo da morte? Você tem medo da sua morte? Da morte dos seus parentes? Já parou para pensar por que você tem medo da morte? A maioria das pessoas tem medo da morte, isso é bem natural. Morte, vou confessar uma coisa para vocês, a morte foi um tema que sempre me fascinou. Eu gosto de conversar sobre a morte. A grande dificuldade que eu encontro é de ter pessoas com quem conversar sobre a morte. Quando eu procuro falar sobre a morte, abordar este assunto, as pessoas de imediato têm uma reação negativa e dizem: mas por que falar de morte? Por que falar de um assunto tão desagradável, de uma coisa tão triste? Vamos falar de coisas mais alegres, de coisas que trazem mais prazer. Falar de morte dá azar. Se eu tentar falar sobre esse assunto, então, no momento de uma refeição, vocês já podem imaginar o que acontece, né? Falar disso na hora do almoço, que é isso? Vai estragar a nossa refeição. Então hoje, essa manhã aqui radiante, um sol maravilhoso, um ambiente da zona rural, com muita tranquilidade, com muita paz, eu estou convidando vocês a fazerem comigo uma viagem ao longo do tema morte, dos medos e tudo mais. Não sei se vocês vão me acompanhar ou se vão fugir, como a maioria das pessoas fogem, mas eu gostaria muito que vocês viessem comigo trabalhar um pouco, estudar, conhecer. É claro que nós não vamos esgotar esse tema. A morte é um tema muito vasto. A sua amplidão abre um leque de coisas que não tem condições de nós abordarmos tudo. Muito já se foi falado sobre a morte e muito ainda há por se falar. Eu vou abordar alguns aspectos, trabalhar com vocês aquilo que eu acho que é essencial para que nós possamos nos familiarizar mais com este tema. E por isso eu estou jogando esse desafio para vocês. Eu quero que vocês, de antemão, já agradeço aquelas pessoas que permanecerem comigo ao longo dessa viagem. Vamos trabalhar de forma tranquila. Provavelmente vai ser mais de um vídeo, porque é um tema bastante longo e eu vou fracionar para não ficar uma coisa tão cansativa. Mas agora vamos aos fatos reais mesmo, que deram origem àquela pergunta: você tem medo da morte? Você já parou para pensar por que você tem medo da morte? Ou apenas tem, sem saber o motivo pelo qual você tem medo da morte? Vamos trabalhar esse assunto. As causas de nós termos medo da morte são 4. A primeira delas é o instinto de conservação. Se nós percebermos, mesmo os animais irracionais, eles já têm esse instinto que faz com que eles lutem pela preservação da vida. Isso está inscrito no nosso interior. É um sentimento inato. Nós trazemos conosco já essa luta pela conservação da espécie, pela conservação da vida. Neste aspecto, o medo da morte é favorável, é positivo. Porque se nós não tivéssemos o medo da morte, certamente nós colocaríamos em risco a nossa vida. Nós brincaríamos de viver. E esse não é o objetivo pelo qual nós estamos aqui na Terra. Nós temos que lutar para preservar a nossa vida. Aliás, os medos eles são importantes na nossa vida. O medo tem um fator positivo. Ele passa a ser negativo quando ele é exagerado, quando ele provoca em nós uma sensação de paralisação, um temor
que faz com que nós não tomemos aquelas atitudes que precisamos tomar quando é necessário. Então, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é porque nos falta uma compreensão da vida futura. O que é a vida futura? Quem conhece sobre a vida futura? As religiões, elas são espiritualistas, ou seja, toda religião acredita numa vida pós-morte, mas acaba geralmente por aí, não aprofunda este assunto quanto deveria. Então, por não termos um conhecimento mais preciso daquilo que nos espera ao transpassarmos o portal da morte, nós ficamos com medo. Tudo que é novo provoca medo. As mudanças, o novo, tudo que tira da nossa zona de conforto provoca medo. E assim também não seria diferente com relação à morte. Porque nós conhecemos aqui a vida aqui na Terra, com suas dificuldades, com seus embates, com seus desafios. Mas o fato de não sabermos o que nos espera depois, isso provoca um medo. E aí nós nos paramos para pensar, né? Poxa, como é que vai ser? E esse futuro? E isso nos causa medo. Um terceiro ponto fundamental é exatamente aquele sentimento de separação eterna. Sim, é o que passa pela cabeça da maioria das pessoas. Separação eterna. Eu amo os meus parentes, os meus amigos, e quando nós passarmos, eles, pelo portal da morte, não vamos mais nos encontrar, não terá futuro, e isso causa uma angústia muito grande, porque nós desenvolvemos sentimentos, laços de afetividade, de amor com as pessoas. E a ideia de perdê-las de vista, de mergulhar no nada, isso causa uma angústia. Porque nós somos ainda muito, o sentimento de posse ainda está muito forte no nosso interior. Quando nós amamos as pessoas, nós temos a sensação de queremos possuí-las. E a ideia de que não vamos mais encontrar essas pessoas é angustiante. Deixa um vazio. Por isso nós estamos vendo agora tantas pessoas atravessando esse momento difícil, estamos vendo as pessoas com desequilíbrios emocionais, que todo esse momento atual, esse contexto está provocando. Então é algo que nós temos que trabalhar. Mais na frente nós vamos trabalhar todos esses pontos e vamos esclarecê-los. O último ponto que eu tenho que abordar com vocês, que gera a morte, o medo, esse temor muito grande, é exatamente porque desde garoto, desde pequeno, nós fomos vendo a morte de um aspecto negativo, lúgubre, temeroso. As cerimônias de morte, elas trazem um peso enorme para as pessoas. E imagine só, nós quando somos crianças e vamos acompanhar aquilo ali, os velórios, aquele sentimento de peso, de angústia, e aí vem as lamentações, vem o choro, vem as angústias, aquele pessoal se descabelando desesperadamente, como se fosse acabar tudo. Aquilo ali vai deixando imagens muito profundas na nossa mente, no nosso consciente, no nosso subconsciente, e vão ficando introjetadas no nosso ser. E nós vamos levando isso conosco para o longo da vida. São sementes que foram plantadas lá e que ainda repercutem, ainda causam hoje, mesmo adulto, está lá no nosso inconsciente, e as suas repercussões surgem sem que nós sequer saibamos porque temos aquelas atitudes. Desespero. Quantas cenas nós já presenciamos de alguém que perdeu um ente querido
e que chorou, que se lamentou, que se abraçou com o corpo naqueles momentos finais e que dizia que não queria que partisse, não queria permitir fechar o caixão. São fortes, são cenas de um impacto muito grande e isso trouxe a sedimentação do medo da morte no nosso interior. Agora você já tem uma ideia por que as pessoas têm medo da morte. Agora nós já temos elementos racionais que nos trazem uma compreensão maior desse medo. Porque nós estamos semeados no nosso interior com crenças limitantes. Essas crenças limitantes, ela têm um poder enorme sobre nós e faz com que nós fiquemos nesse estado de não querermos analisar esse tema, não querermos abordar esse assunto, porque na nossa vida aqui na Terra nós só temos duas certezas. Uma é a impermanência do ser, a impermanência das coisas, que tudo muda, que tudo... Zygmunt Bauman fala muito bem disso em vários livros, da fluidez, o amor líquido, a sociedade líquida, tudo está mudando constantemente. E a outra certeza que nós temos é a morte. A nossa partida, dos nossos seres queridos, todos vamos partir, porque como diz a sabedoria popular, o ditado popular, ninguém nasceu para semente. Todos nós vamos chegar um dia que vamos ter um termo. Agora nós já estudamos essas causas e vamos agora fazer um trabalho de tentar desconstruir esses medos a partir de um estudo racional, do conhecimento do que realmente é a morte, quais suas implicações, o que nos espera depois da morte. Esse estudo é o que eu estou propondo fazer com vocês. Não vou garantir que vamos eliminar o medo da morte, mas pelo menos vamos ganhar segurança, ganhar o conhecimento necessário para enfrentarmos esse medo da morte. No próximo vídeo nós vamos começar a trabalhar essas questões de uma forma mais objetiva e vamos trazer para vocês elementos, para alguns surpreendentes, para outros nem tanto. Então eu convido vocês a estarem comigo no próximo vídeo, onde nós vamos mostrar, através dos conhecimentos que eu adquiri na doutrina espírita, elementos que dão uma base de sustentação para que nós possamos analisar a morte em seus vários segmentos, desde a sua definição até o que é realmente a morte, como ela se processa e por aí vai. Um abraço a todos e estão convidados a ficar comigo no próximo vídeo em que nós vamos trabalhar esses assuntos.